Esta aula é para explicar aqui o trabalho prático. Sim, sim. Se acho que isto não pode tomar a bola. Sim, tudo bem. Sim. Eu já gravei os vídeos ontem, portanto, ontem na. Sim, foi ontem quando gravei ontem os vídeos, depois eu coloco o vídeo na página que viu com a informação toda. Então, a aula é para explicar aqui o trabalho prático, vamos ver isto aqui em pormenor. Que há muitas coisas que parecem difíceis, mas não são coisas fáceis. O trabalho para o enunciado assusta-te um pouco, mas isto, há muita coisa que é mais fácil do que o que realmente parece. Eu coloquei isso na página, depois verifiquem isso. Assim, eu coloquei dia 4, portanto é para ter ali depois um dia ou dois para fazer correção antes do teste. Então, se tiverem uma nota aí entre 14 e 17, ou algo assim do género, vocês têm que ir dispensados de ir ao teste. Se tiverem mais de 17, têm que ir ao teste. É menos, não têm que ir. Menos de 14, não têm que ir. Isso é programação. Sim, é um sítio normal de programação. Portanto, nós aqui fizemos então a máquina de calcular, fizemos mais alguns exercícios sobre a programação genérica, vimos link, tipo SQL, sobre estruturas de dados, é poder exercício à volta disto. Aqui também que à volta do trabalho prático também. Mas depois aqui obriga-vos a investigar mais um bocadinho. Portanto, aqui, como as aulas são poucas, é impossível eu estar aqui a explicar a matéria toda. Mas explica-se o básico e a partir daí vocês conseguem depois estudar um bocadinho e chegar onde é necessário. Ora bem, para resolver este trabalho prático, eu dou aqui as duas referências. Então, vocês podem utilizar o código base de um projeto ou de outro. É mais fácil utilizar o código base aqui do primeiro projeto. Portanto, vocês utilizarem o código base aqui deste projeto. Este projeto tem várias partes. Isso vai até à parte 6. Se pegarem na parte 6, tem isto já com muitos menus, com muitas outras coisas. Portanto, se pegarem na última parte, têm que apagar coisas. Se pegarem na primeira parte, têm que acrescentar coisas. Então, depois poderão pegar numa das partes seguintes para ver como é que está o segundo, qual é que há mais um bitmap e não sei quanto. Portanto, há uma outra coisa que já está feita, que é só o único que está feito para a frente. Mas, em princípio, a parte mais útil também mesmo começar por aqui. Começar por aqui e agora depois acrescentar as coisas que são precisadas no enunciado. Todo o código que vocês utilizarem deste projeto ou do outro, portanto, não é necessário colocar referência. Se forem buscar códigos ou outros projetos, então aí devem colocar a referência de outros projetos utilizados. Portanto, em relação a estes dois, não é necessário colocar. Não é necessário colocar nenhuma referência em relação a estes dois projetos. Vamos então ver o que é que a aplicação tem que ter. Eu vou aqui criar uma aplicação, File, New, para ir acompanhando o enunciado. Mas a aplicação é tipo Windows Form Application. Eu vou dar aqui o nome de uma aplicação. Photoshop. Vou chamar Photoshop LPA. Ok. Sem ter um dos trabalhos feitos. Mesmo que se entregarem recursos, depois só podem ir aos anos de recursos. Portanto, você tem que documentar o trabalho. Tem que ter. Portanto, como acho que não há nota mínima, é uma questão de ver as regras. Se não houver nota mínima no trabalho, até podem entregar o trabalho em zero e ir ao exame normal. Então só depois tem que ir ao exame de recurso e entregar em recurso. Portanto, não adianta muito ir ao exame normal se depois não conseguem se o trabalho estiver negativo. Também, caixa de ferramentas, temos um formulário. Vamos ver aqui um pouquinho o formulário. E agora vamos ver então o que é que o enunciado tem. Portanto, o formulário
Portanto, no formulário tem que ser o fundo do formulário. A imagem vai ser mostrada no fundo e não noutro objeto. Portanto, eu podia aqui, no fundo do formulário, chegava aqui, portanto, pegava numa picture box, colocava aqui a imagem numa picture box, colocava aqui a imagem no fundo e aqui uma picture box. Mas não, a imagem tem que ser escrita no fundo e não na picture box, nem no background. É mesmo aqui no background. Portanto, a ideia é colocar a mesma imagem aqui no background. Portanto, isto tem que ter um fundo. Mais coisas. Tem que ter um painel fixado à direita. Portanto, vocês pegam num painel. Os painéis estão aqui nos containers. Pegam no painel, propriedades, docked, à direita. Está aqui o docked. Isto tem que ficar fixado aqui à direita. Ok, temos o painel aqui fixado à direita. Posso ir ali e ver o painel. Então, se eu colocar um fundo diferente, a pessoa fica aqui com back color, colocar aqui um amarelito, está ali um painel fixado à direita. Temos um painel fixado ao fundo, é fazer a mesma coisa, ir aqui ao docked, e vamos fixar isto aqui ao fundo. Ok, temos aqui outro painel. Colocar uma cor diferente. Ok, portanto, a aplicação tem que ter o fundo, tem que ter um painel fixado ao fundo, um painel fixado à direita. O que é que tem que ter mais? Menus da aplicação. Portanto, isto tem que ter menus. Tem que ter menus, então vamos aqui aos menus e toolbar. Tem que ter o menu strip. E agora aqui, vamos então criar aqui um menu básico. File. Load. Eu vou colocar aqui um separador. Para colocar um separador, eu posso colocar o sinal menos que eu queria um separador. Portanto, criamos aqui esta linha a separar. Então, eu vou colocar o sinal menos, ele coloca separadores. Ou então, também posso chegar aqui com o botão à direita e faço inserir separadores. Inserir separador. Ou então, aqui assim, também tenho aqui alguns, uma combo box que posso escolher aqui o que é que quero inserir aqui. Ok, load, então agora o próximo pode ser exit. Ok, tem aqui um menu. Vamos ver isto a funcionar. Menu, tem a opção load, exit, tem aqui uns separadores ali no meio. Portanto, tem que ter um menu, tem que ter barra de ferramentas. Barra de ferramentas está aqui no mesmo sítio junto com os menus, que é um tool strip. Está aqui um tool strip. E agora aqui na barra de ferramentas vamos colocar os elementos todos, colocar aqui um botãozinho, colocar outro botão, colocar um separador, outro botão. E agora em cada botão podemos escolher qual é a imagem que queremos colocar. Abrir, ok, temos aqui uma imagem, outro botão. E agora neste. Ok, temos aqui a barra de ferramentas. Tem ali 3 botões. Depois vocês vão ao Google e procuram o ícone de aspectos coisas todas. Icon save file, por exemplo. Save file, a procurar. Save icons. Ok, tem por aqui muitos ícones que podem utilizar. É melhor procurar, conta muita coisa. Então tem que ter barra de ferramentas e tem que ter uma barra de estados. Barra de estados, stat strip. A barra de estados, cumpriu a última fica por cima. Cumpriu a última fica por cima. Uma forma simples é apagas isto, passa para o fim e agora se colocar outra vez o painel para não ficar por cima. Uma forma simples é fazer isto, agora dock no fim. Embaixo é o status bar e aqui é o painel que vou colocar aqui uma cor. Ok.
Portanto, está a ativar um painel no fundo e o painel aqui do lado direito. Portanto, isto é o requisito 1. Requisito 1, a barra de estados tem que ter a localização e a dimensão da seleção. Portanto, a barra de estados está aqui, pode colocar aqui uma label, strip level 1. E agora, para colocar ali o local, é só controlar o mouse move aqui no meio, aqui em relação ao formulário. Quando eu clico, criar o load não me interessa. Vamos aqui aos eventos, mouse move está aqui, criar aqui, tool, script, menu item 1. Não, o nome não é este, tool strip status level 1, tool strip status level 1, nome da variável, ponto text, e isto vai ter o valor de quê? Do e.x, posição x, ao qual eu vou juntar um espaço e vou juntar o e.y. Fecha ponto e vírgula. Isto não fecha nada, isto, falta aqui um comercial. Juntar essas coisas. Este não é comercial, é o mais. Eu estava aqui a dar, estava a dar aqui um erro, mais. O comercial é só básico. É só básico para depois juntar strings e o comercial em vez de mais. Ok, então se escutar isto, o que é que eu tenho? Temos cá em baixo a posição onde está o rato. Portanto, isto é o layout da aplicação. O layout da aplicação tem que ter o ponto do formulário, o menu, as ferramentas, um painel cuidado abaixo, mais uma função aqui à direita, está a ativar, tem que ter aqui a posição do rato. Quando tira uma seleção, tem que ter também aqui a informação da seleção, a largura e a altura da seleção. E esses painéis ficam assim? Sim, podem ficar em cima. Ou dois lados? Sim, esses são dois painéis. Portanto, aqui é um painel. Você pega no painel, arrasta para dentro, altera a qualidade de óptica, vai ficar fixado de um lado ou do outro. E está. Isto é para estes painéis, assim, para já para nada. Isto seria aqui para eu colocar aqui assim uma barrinha para o zoom, fazer aqui o zoom aqui. Aqui ia ter informação pedido para todos os efeitos, ia ter alguns parados para os efeitos. Era para isso, mas como o acessório nunca foi feito simplificado, então as partes podem ficar vazias. Portanto, isto é requisito 1. Requisito 1 é isto. O 2, até criar os menus que faltam. Aqui no file já fiz algumas coisas, do load, do save, do save load, do exit. O 2 é criar estes menus. Nada de especial. 3. No 3, portanto, se utilizarem este exemplo, já tem aqui o load e tem o save as. É o que tem. Para passar este código mesmo. Para utilizarem este código, se utilizarem código de outros exemplos que não os dados aqui, não os dados enunciados, então aí tem que colocar referência. Agora isso para isso não precisa de referência. Se eu tinha dois links, tenho só outro. Quer dizer, depois há outro código, sim. O outro não tem luz, mas tem. Sim, então, assim, eu estava a dizer que isto aqui assim, este projeto tem a parte 1. Se puder na parte 7, isto tem várias coisas. Portanto, há coisas que o mundo está na parte não sei quanto, é muito procurar. Já está feito o mundo e não sei quanto, tem que procurar e colocar o seu código. Mas aqui temos no requisito 3, portanto, fazer o load já existe, eu portanto que melhorem o load, portanto o load já existe e ele tem depois uns filtros, quero que melhorem os filtros e só ler imagens BMP ou JPEG ou qualquer coisa existe muitos tipos de imagens, portanto quero que adicionem mais filtros. O save
grava o fecheiro que foi aberto no logo. Eu sei que está feito, mas quero que depois tenha mais tempo. Portanto, isto é fácil, é só chegar aqui. Portanto, criamos uma caixa de diálogo, as caixas de diálogo estão aqui. Caixa de diálogo, portanto, do Open, F1 aqui. Open File Dialog. Open File Dialog, tem aqui um exemplo. Vou fazer um copy-paste do Open File Dialog, Ctrl C. Vou colocar aqui, onde é que vou colocar? Neste ícone aqui. Isso vai ser o Open. Colo aqui. Portanto, Open, o stream using system.io. Ok. Portanto, aqui estes filtros. Portanto, tem que melhorar estes filtros. O filtro index é o filtro que fica selecionado. Tem 2, 1 e 2. Neste caso, está selecionado este filtro. A diretoria onde começa. Mostra-se a caixa de diálogo. Se o resultado for o botão OK, então faz alguma coisa. Se for ou cancelar, ignora-se as ações. Portanto, aqui o que eu ia fazer era abrir aqui o nome do ficheiro. Portanto, vamos só ver isto aqui a funcionar. Portanto, abrir a caixa de diálogo. Portanto, ele mostra aqui o filtro é este segundo. Tinha também este. O segundo é que mantém por unidade. Este filtro é sempre bom ter, mas depois temos filtros para BMP, JPEG, GIF, estes formatos todos. Geralmente temos para imagens. Portanto, tem que melhorar aqui tanto o load como o save. Tem que melhorar isto. É assim, pelo menos 3 ou 4 tipos. Isto acho que é 1 ou 2, pelo menos 3 ou 4 são mais conhecidos. Que é o GIF, o BMP, o PNG. Então tem que ter 3 ou 4 tipos. Então, pelo menos tem 3 ou 4 tipos aqui para isto. É assim, vocês aqui com o save vão ter um problema. Porque isto já passou aí. Que é aqui o load, abre o ficheiro, lê a imagem, só que o ficheiro fica aberto. Como o ficheiro fica aberto, a gente vai gravar, mas o ficheiro fica aberto, então não vamos gravar, dá um erro a gravar. Portanto, tem que tentar dar a volta a isso. Se não conseguirem, depois passar mais, está mais fácil. Sim, já várias pessoas têm esse erro. Já várias pessoas têm esse erro, ao gravar dá um erro, porque o ficheiro está aberto, então é impossível escrever no ficheiro aberto. Portanto, vai tentar daqui a voltar um pouquinho à programação para já. Não, o problema é que fechar o fecheiro, preciso fechar o fecheiro. Portanto, depois da abrir, tem que fechar o fecheiro, senão o fecheiro fica aberto e se ficar aberto não se pode alterar o fecheiro. Não, mas com o load também preciso fechar o fecheiro. Tem que fazer o load, fechar o fecheiro e depois pode fazer outras operações. Por exemplo, ou fazer um novo load, ou fazer um save, ou fazer outras operações. É por isso que, mas como depois de um lado, eles têm só o load e o save as, o problema só acontece se vocês querem load, save as sobre o mesmo ficheiro, vai acontecer esse problema. É o mesmo problema que é o ficheiro está aberto e não foi fechado. Portanto, procura uma solução, só se não encontrar uma solução para que possa ajudar. Mas primeiro tem que procurar a solução. Ora bem, barra de ferramentas. Na barra de ferramentas criamos aqui a barra com estes ficam todos, ficam os nomes mais ou menos. Portanto, criar a toolbar é simples, depois de implementar esse método é preciso mais à frente. Por exemplo, vamos aqui ver um método, podemos escolher uma cor. Como é que se escolhe uma cor? Até é preciso mostrar ao utilizador uma caixa de diálogo para aqui para a cor. Então o que é que se faz? Vamos aqui assim. Vou aqui adicionar mais um ícone aqui. Um botão. E este botão, quando eu der um clique aqui no botão, ele vai então mostrar uma caixa com a cor. Vou escolher a cor. Então vamos aqui caixa de ferramentas. Caixa de ferramentas, temos aqui a classe Color Dialog. Vamos usar esta classe. F1 em cima do Color Dialog. E temos aqui código para escolher a cores.
aqui no fim, aqui o exemplo base, copy, e agora um paste para aqui, colar aqui. Eu vou criar uma variável para guardar a cor, criar aqui uma variável para guardar a cor. Isto ficou fora da classe, é por isso que estava aqui a dar erro. Ficou fora da classe. Dentro da classe. Dentro de uma variável para a última cor. A última cor que foi lida. Portanto, depois esta última cor, talvez começa em azul, depois há de ter uma nova cor quando a pessoa escolher uma nova cor. E por exemplo, vamos colocar esta cor aqui na caixa, aqui na status var. Vamos à status var, criar uma nova label, alterar as propriedades da label. Propriedades da label, autosize a falso. Autosize a falso. Portanto, por omissão a cor vai ser a cor azul. Vamos colocar aqui a cor azul por omissão. E vamos apagar o texto. Ok, a cor, por exemplo, vai ficar aqui assim, uma label. Então vamos aqui para o código. Portanto, então o que é que temos aqui? Criar a caixa de diálogo. Vamos colocar a true para ele abrir as cores todas. Portanto, a possibilidade de escolher as cores todas. A ajuda ele pode mostrar a ajuda. A cor que vai iniciar. Portanto, quando abrir a caixa das cores, caixa de diálogo das cores, ele vai utilizar aquela variável. This.oldColor. Portanto, inicialmente vai ser a cor azul. Então vai abrir a caixa de diálogo às cores e vai ficar a cor azul selecionada. Quando escolher uma cor, eu vou colocar o resultado nesta variável. Coloco o resultado aqui nesta variável. Vou só mostrar e já deixo que vocês copiarem isto. Mostrar, portanto, inicialmente está azul, vou aqui escolher, portanto, o azul ficou aqui selecionado. Vou escolher o vermelho. Voltou aqui, voltou a colocar a cor aqui na parte de baixo. Vou colocar a cor aqui na parte de baixo. Só ver o nome da variável, propriedades, o nome da variável está aqui, vou utilizar level 2. Strip start level 2 ponto backcolor como valor de this.oldColor. Ok. Então está azul, vamos escolher o vermelho. Temos ali a cor a vermelho. Selecionar outra cor, não ficou o vermelho selecionado, agora quero o amarelo. Selecionar outra cor, o amarelo está selecionado. A última cor fica sempre selecionada, podemos abrir mais cores. Escolher aqui outras cores. Adicionar, digamos esta cor. Dentro de cores. Message box. Show. Vamos mostrar a cor. This.oldColor.toString. Mostrar a cor numa caixa de diálogo. Vamos ver as cores. Vermelho. Selecionado red. Amarelo vai mostrar o yellow. Se for uma cor qualquer diferente, vai mostrar o RGB.
Portanto, esta implementação para escolher a cor é fácil. É só usar a caixa de diálogo e escolher a cor. Para o Pick Color, portanto, esta pessoa dá um clique a gente vê qual é a cor que está na imagem nesse ponto. A pessoa tem a coordenada, o pontinho, consegue ir à imagem buscar o pontinho. Da imagem vai estar num bitmap. A pessoa tem um método getPixel para obter a cor de uma certa posição de uma imagem. C# bitmap getPixel. Ok, temos aqui o método getPixel que devolve a cor que está numa certa posição. Já não é esse método, já dá uma das imagens, a imagem que tem, eu tenho o ponto que está numa determinada posição. E o resto depois aparece mais à frente. O resto das coisas. Ora, requisito 5, portanto, até agora, até ao 4, as outras coisas são todas relativamente fáceis. É uma coisa que num quarto de hora faz. Caçar conhecido, não sei o que, colocar, para propriedade, e assim. Isso faz fácil. Requisito 5. Efetuar a seleção de uma área. Ora, para efetuar a seleção de uma área, vocês podem utilizar este exemplo aqui. É assim, podem estudar este exemplo e utilizar este exemplo. É assim, este exemplo já é elaborado. Portanto, isto, já vamos em trabalho usando este exemplo, mas existem exemplos muito mais simples do que isto. Portanto, eu escolhi um bom exemplo, existem exemplos tão simples, básicos, onde fazer a seleção é uma coisa muito simples, que é desenha-se um retângulo. Portanto, fazer a seleção é o quê? É controlar os eventos do rato. O mouse mouse press para apanhar o primeiro pontinho, mouse move para quando apoiar e fazemos sempre o retângulo para a área, depois o mouse release, então temos a área selecionada. Ao fazer o mouse move, portanto, quando pensar o mouse move, a pessoa desenha o retângulo, ao eu voltar a mover, tentar apagar o retângulo anterior e criar um retângulo. Portanto, para isso, há métodos mesmo específicos já para isso, que desenham o retângulo com um operador short, fazendo operações para poder voltar a por cima e então o retângulo desaparece. Portanto, podem começar a estudar este exemplo, se acharem difícil, podem utilizar um pouco mais simples. Existem muitos exemplos para isto. Portanto, isso é utilizar o controle, portanto, controlar os eventos do rato. Portanto, há muitos exemplos, depois, se utilizar um exemplo diferente, devem de colocar as referências no código, em comentário. Em comentário, colocar a referência, isto foi feito de acordo com este exemplo, baseado aqui num determinado exemplo, então podem tentar fazer isto à mão. O único problema de fazer à mão é fazer o desenho do retângulo e depois apagá-lo. Esse é o problema. É por isso que é melhor procurarem um exemplo de seleção com o operador short. Portanto, aqui podem procurar exemplos. Ou então, se forem só selection, a selection tinha dois, tinha nada mais, selection origin, ou select origin, select origin. Ok, portanto, há muitos exemplos, é uma questão de procurar um exemplo. Portanto, podem começar pelo exemplo dado. Só se achar o exemplo difícil, então é que avançam para o exemplo seguinte. Ora bem, requisito 6. Requisito 6. Mostrar a informação da imagem. Ora bem, neste requisito 6, eu pretendo que vocês percorram os pontinhos todos da imagem
e façam uma listagem a dizer, portanto, existem 20 pontos desta cor, existem 30 pontos desta cor, 40 pontos desta cor, assim, por em diante. Portanto, isto que acontece é que podemos ter 50 mil cores diferentes numa imagem, portanto, tem muitas cores diferentes numa imagem. Se o número de cores for pequeno, se até 20 ou até 30, podemos estar na caixa de texto. Se o número de cores grandes, escreve um fecheiro. Escreve um fecheiro de texto, lá as cores todas. Mas o que eu quero é saber com este RGB e apareceu X vezes. Este RGB, aquele RGB apareceu N vezes. Quero saber sempre com quantas vezes apareceu cada cor. Aqui depois poderão fazer outra coisa se quiserem. Portanto, isto, quem este ano esteve a fazer P1, portanto, eu em P1 ensinei a utilizar a classe HSV. Utilizar um sistema de cores chamado HSV. HSV Colors. Vamos aqui uma imagem. Ora, quando temos uma cor no formato RGB, no formato RGB, é difícil eu olhar para dois RGBs e verificar se as cores são semelhantes ou não. Porquê? Porque eu posso ter um azul. Vamos aqui, por exemplo, pegar aqui, começar com RGB. RGB. Há aqui muitas formas, por exemplo isto. Mas tem aqui muitos azuis diferentes. Tem aqui uma gama de azuis grandes diferentes. E esta gama de azuis diferentes, portanto, isto tem valores muito diferentes de RGB. Se eu olhar para dois valores RGBs, eu não sei identificar que aquelas cores são todas azuis. É preciso identificar isso. Isto porquê? Imaginemos aqui um exemplo muito simples. Se eu tiver esta cor, ora bem, RGB 00200, isto é que cor? É azul. Portanto, o vermelho e o verde está desligado, a coisa que tem é azul. Mas se eu colocar 20, 200, continua a ser azul. O principal da cor é o azul. O resto é uma coisa mínima, não se nota o resto. Se eu colocar aqui 250, também continua a ser azul. Eu posso alterar estes valores todos e ainda continua a ser azul. Portanto, é difícil de olhar para estes números e identificar que isto é um azul. Porque tudo é azul. Agora, se eu colocar valores já muito mais próximos, portanto, se os valores forem iguais, 200, que agora é esta, cinza. Portanto, sempre que temos as componentes iguais, vamos dar um cinza. Portanto, tem um cinza claro. Se eu colocasse o 000, estava um cinza escuro que era o preto. Um cinza muito escuro que era o preto. Se eu colocasse tudo no máximo, dava um cinza claro que era o branco. Portanto, sempre que os valores são iguais, vai dar um cinza. Ou mais escuro ou mais claro. Portanto, utilizando aqui o sistema RGB, é difícil eu identificar aqui estas cores todas aqui no azul. Vamos aqui uns azuis claros, aqui uns azuis aqui assim, quando chegar ali para o vermelho. É difícil eu conseguir identificar isso. Portanto, uma solução para isso é pegar num pixel e alterar para outro sistema de cores. Por exemplo, HSV ou SV abaixo. Abaixo temos aqui semelhantes. Neste sistema de cores, o que acontece? O pixel é convertido para estas três componentes. Portanto, em vez de termos o RGB, vamos ter o ângulo, o e isto dá a cor. O ângulo vai dar a cor. O value diz se a cor tem está mais clara ou está mais escura. A saturação é a cor mais forte ou menos forte. Portanto, se eu olhar só para o U, se eu olhar aqui só para o ângulo, eu consigo saber se é azul ou não. Portanto, os verdes andam por aqui sim. Eu posso considerar que o verde era, por exemplo, do ângulo 60 ao 120. Posso considerar que os verdes são aqui sim. E tudo isto está verde. Portanto, eu posso colocar num pixel em RGB, faço a conversão para este formato e assim porque eu consigo saber qual é o tipo de cor que estou a utilizar. C# convert, se procurarem, convert RGB do convert
.hsv. Este aqui. Ok, portanto, se procurarem, portanto, já é por aí, já está tudo mais que implementado aqui, só algoritmos da confusão entre sistemas de cores. Isto porquê? Isto porque, portanto, vocês aqui podem ficar pixel a pixel e verificar se as duas cores são iguais, se realmente os valores forem iguaizinhos, é uma solução. Ou então fazem a conversão para outra cor e podem dizer que estas cores estão parecidas, são azuis. Portanto, se for tudo dentro for um azul só, portanto, se o azul for sempre igual e o for igual, pode dizer que é da mesma cor. Isto vai interessa principalmente aqui para pontos de efeitos. Ora, o requisito 7 é o mais difícil, eu vou avançar este, depois no fim volto aqui a este. E depois temos aqui o 8, 9 e 10. O 8, 9 e 10, o 10 é mais fácil. Acho que no fim, não fica no início. O 10 é mais fácil. O mais difícil de todos é o 9. Portanto, o mais fácil é o 10, que é o 8 e é o 9. Naquilo das cores, como é que tu tens que dizer o nome? Não sei. Ora, para mostrar, é assim, pode ser, portanto, se escrever no fecheiro de texto, podem escrever o RGB, portanto, como tinham até agora, vamos aqui, podem utilizar o toolstring do RGB, portanto, o toolstring dá isto, depois aqui dão por exemplo um tab e escrevem quantas vezes isto aparece, aparece 5 vezes, 7 vezes, linha seguinte, a próxima cor, quantas vezes aparece. Deve ser texto simples. Portanto, vocês vão ter que guardar as cores todas, por exemplo, num array, ou então à medida que tem que guardar as coisas todas num array, ou num hashmap, ou numa estrutura de dicionário, que associa uma cor a um valor. É tipo o hashmap fácil, associa uma cor a um valor. E depois é que recorrer o hashmap, escreve-se, faz o toolstring da cor, e depois vocês vão ter que vai guardar, para precisar de cada cor. Ok, tudo bem. Okay. Um bom fim de semana, depois se houver dúvidas envia e-mail. Tchau, até logo. Sim, e depois pode ver o vídeo. Posso assinar a folha? Sim, pode assinar a folha. Aqui. Vai fazer, deixa eu ver. Tchau. Vamos para o efeito mais simples. O efeito mais simples é o 10. Portanto, neste efeito, entrar por correr todos os pontos da imagem. E se todos os vizinhos de um ponto forem iguais, então troca-se o ponto pela cor dos vizinhos. O que é isto? Vamos aqui ao Paint. Imaginemos que temos aqui um conjunto de pontos. Ok, temos aqui o primeiro ponto. Temos aqui 3 pontinhos. Vou clicar isto. Ok, temos estes pontos todos. Temos aqui um ponto branco qualquer. Ponto branco. Sim. Eu vou fazer aqui um fio e vou colocar o preto. Vai ficar em preto. O ponto branco é este que está preto. Este é o ponto branco. Mas imaginemos que estamos a analisar este pontinho aqui. Estamos a analisar aqui este ponto branco. Como todos os vizinhos têm a mesma cor, então a gente troca a cor deste para a cor dos vizinhos. A gente faz o efeito. Como é que isso se faz em termos de programação? Em termos de programação, para vocês terem aqui exemplos, vamos pegar aqui no filtro. Portanto, colocar
a imagem em tons de cinza. Isto aqui é umas instruções extras, portanto aqui um anseio que é por decorrer isso fora da máquina habitual, ser mais rápido, não sei quanto, depende dos computadores e assim. Mas nós não necessitamos disto, porque não necessitamos disto, não precisamos destas coisas que podem passar a função getPixel. GetPixel, setPixel, o teu pixel e alterar o pixel. Aqui o que é que se fazia é, temos um apontador para a imagem, temos aqui umas variáveis, e o que é que se faz? Com o apontador, internamente a imagem está neste formato BGR e não RGB. Está ao contrário. No primeiro byte temos o blue, no segundo byte temos o green e no terceiro byte temos o red, o vermelho. Para colocar isto em cinza é uma forma, as três variáveis têm que ficar com o mesmo valor e para aqui a forma de como é que se converte. Então isto é umas formas utilizadas para passar de cores para preto e branco ou para cinza. E depois podemos estar a avançar o pelo apontador de 3 em 3. Temos uma força de 3 bytes. Eventualmente o P aponta para o primeiro byte, temos que avançar 3 que é para apontar para o segundo byte. Portanto, o efeito, o que se pretende coisa diferente é esta parte não é necessária. Esta parte não é necessária. Como o método recebe, este método recebe um bitmap, temos aqui um bitmap, mas vai fazer aqui para ter uma cor, faço b.getPixel e qual é o x, qual é o y, eu tenho esse pontinho. Estou a chamar o método getPixel associado ao bitmap e eu tenho cada um dos pontinhos. Portanto, como eu vou querer olhar para este ponto à volta, quer dizer que aqui dentro deste ciclo, vai ficar aqui mais simples, dentro deste ciclo vou ter aqui 2 ciclos a apanhar os pontinhos que estão à volta. Portanto, aqui 2 ciclos do pequenininho estão a apanhar os pontinhos que estão à volta. Então, o que é que se faz é, assim, eu posso ter 2 pontinhos, então posso ter um isso normal. Se este for igual a este, for igual a este, for igual a este, igual a este, eu posso ter um isso que verifica isto tudo só com um if, só tudo igual, então altera esta coisa. Então, internamente, como estão só 8 elementos, posso ter ali um if que verifica isto logo automaticamente tudo, ou então posso criar aqui um ciclo, 3 linhas, 3 colunas e verifico se os valores são todos iguais, exceto o do meio. Portanto, isto é este efeito aqui, remover os pontos perdidos. Portanto, eu chamo um ponto perdido quando eu tenho aqui um pontinho e à volta tudo é igual. Este pontinho há uma coisa que foi perdido. Próximo filtro, que é este aqui assim, que é o do restituo 8. E este aí é diferente, que é, imaginemos que temos aqui o pontinho preto que é o que estamos a analisar. E temos aqui assim outros diferentes. Mas eu estou a analisar o preto. Eu quero colocar no preto a cor que mais existir aqui à volta. Portanto, mais é se repetir à volta. Vê se está a vermelho. O vermelho repete 4 vezes, o verde só repete 2. O amarelo só repete 2. Então eu quero colocar aqui assim no vermelho. Portanto, nesse caso, podem utilizar aqui este método. Portanto, guardam lá cada uma das cores. Se a cor está a existir, depois este método a incrementar o valor associado. Queremos ver se a cor apareceu. Depois assim tem qual é a cor que aparece mais vezes. E esta cor vai-se colocar ali no pontinho do meio. Portanto, vocês, para percorrer os pontinhos todos, têm que ter um ciclo de coelho. Para percorrer os pontinhos todos. Agora, aqui no meio, vão ter que ter mais 2 ciclos para percorrer a linha ciclo, mas só que, enquanto que o ciclo de fora começa desde o ponto inicial até ao ponto final, portanto, desde a primeira linha até a última linha, a primeira coluna até a última coluna, o ciclo que vocês vão criar ali no meio percorre só desde
Portanto, isto é uma coluna, a coluna anterior, onde estás a analisar, a linha anterior onde estás a analisar, até a linha seguinte onde estás a analisar, a coluna seguinte onde estás a analisar. Portanto, é muito pequenininho. Então, para que ia ficar vermelho? Sim, o preto tinha que ficar vermelho, sim. Depois passava. Tem a ver para analisar este. Olha este, olha para todos à volta, à volta que tem mais é vermelho, portanto isto é igual. Depois faz algumas, quando acabar esta linha, faz outra este. Olha à volta, porque tem à volta, ainda não disse que ia ficar já alterada, então. Então, vai tudo vermelho, então. Sim, vai ficar tudo vermelho, sim. É assim, aqui há duas possibilidades, que é assim, vocês podem estar a trabalhar só sobre uma imagem, se vocês estiverem a trabalhar sobre uma imagem, fica tudo vermelho, ou então, vocês fazem as alterações uma imagem ao lado, vocês podem ter uma cópia disto, portanto, o vermelho à volta é tudo vermelho, fica o vermelho, quando escrevem à parte, porque senão depois aqui assim, se querem alterar a própria imagem, tem esse plano, fica tudo vermelho. É melhor tirar o que é para o lado, para a nova imagem. O resultado está aqui numa nova imagem que é lá. Próximo filtro, portanto, este é que dá mais trabalho, que é reduzir o número de cores. Porquê? Porque dá mais trabalho? Porque agora a questão é como é que eu verifico se duas cores são iguais ou não. Portanto, eu quero reduzir o número de cores, quer dizer que eu quero, por exemplo, olhar para a imagem, olhar para os vermelhos e dizer estes vermelhos é tudo igual. Quando apesar de ter um valor diferente, dizer que o vermelho é tudo igual. Aqui podem olhar para o RGB, podem olhar para o HSD. Em HSD é mais fácil ver que as cores são iguais ou não. Portanto, aqui há muitas estratégias. Portanto, aqui sim, aqui é onde vocês podem ter a liberdade. E aí vocês podem. Um bocadinho mais. Sim, mas assim, agora vocês podem ter que duas cores são iguais, por exemplo, no HSB, se a diferença no U for de 10 ou 20 pontos. Portanto, vocês podem ter que, normalmente agora, há aqui a liberdade de vocês escolherem o que é que são duas cores iguais. Portanto, é aí que vai dar aqui mais trabalho a escolher duas cores iguais. Depois o que é que tem que fazer? O que tem que fazer tem que correr os pontinhos todos, tem mais. Pega no primeiro pontinho, guarda o primeiro pontinho no arreio. Portanto, fica já com uma cor. Já. Pega no pontinho seguinte, fazem a comparação, a ver se o ponto seguinte é igual ao que está no arreio, está guardado. Portanto, aí o igual pode ter uma margem diferente aí. Então, se o pontinho for igual, então a gente coloca na imagem o pontinho que já está no arreio. Passa para o pontinho seguinte. Se o pontinho seguinte for diferente do que está no arreio, então guarda-se um novo ponto. E faz isso para os pontinhos todos. Então, deixa-me aqui um trabalho extra. Então, temos que ir guardando os pontinhos que a imagem já tem. E temos que verificar cada ponto com o ponto que já está armazenado. Se eles são iguais, não. Depois o que está armazenado e não o que está na imagem. Então, assim a gente consegue ter. Portanto, os pontos que eu vou ficar no final são os pontos que vão estar armazenados numa estrutura de dados. Ou num array, ou numa lista, numa qualquer. Portanto, isto é o que vai dar mais trabalho aqui, sem se calhar aqui o requisito 9. O 9 e o 7. O 7. O que acontece? O 7 está dependente do 5. Portanto, para vocês fazerem o 7 tem que fazer o 5. Portanto, o 7 depende do 5 e o 9 dá para trabalho. Portanto, estes são, se calhar, os mais difíceis por isso. Portanto, copiar. Portanto, é necessário ter uma área selecionada. Já tem uma área selecionada. Portanto, tendo uma área selecionada, faz com ciclo a percorrer só aqui a seleção. Faz com ciclo a percorrer a seleção. E, por exemplo, estou para copiar uma imagem com o tamanho da seleção. Cria uma imagem com o tamanho da seleção e copia estes ciclos para a nova imagem. Então, faz uma cópia disto que foi selecionado para uma nova imagem. O cut é igual ao copy, portanto, copia e apaga da imagem original. Então, vou passar a branco, por exemplo. Mas, assim, isto tudo é para ser feito em termos de memória. Então, a gente faz, tem bitmap, cria outro bitmap e copia de um bitmap para outro bitmap. Depois, quando for necessário escrever no ecrã. Portanto, o que é que é no ecrã? É só chamar um meta que é invalidate e ele envia o evento paint e o evento paint, portanto, o código dado, este código aqui que está dado, portanto, este exemplo aqui, eles querem a imagem no método paint. Portanto, ele redefine o método onPaint, acho que é o método onPaint, que acontece sempre que
existir um evento Paint que obriga a voltar a escrever o ecrã. Por exemplo, se eu passar com outra aplicação por cima disto, o próprio Windows envia o evento Paint a dizer a esta aplicação que é necessário voltar a escrever. Portanto, é necessário voltar aqui a atualizar o ecrã. Portanto, este exemplo assim, portanto, está a utilizar está a redefinir o método onPaint, que esse método é chamado automaticamente sempre que o Windows detecta que é necessário entrar e voltar a escrever o ecrã. Ou então, em termos de programação, a pessoa chama o método invalidate, que obriga a chamar o evento paint. Portanto, o método invalidate envia um evento paint, então, a partir daí, esquece outra vez o ecrã. Isto porquê? Isto porque nós podíamos alterar aqui o fundo de muitas formas diferentes. Nós podemos alterar o fundo através de uma propriedade, uma propriedade para a imagem do fundo. Portanto, tem formulário selecionado. Se eu chegar aqui, background image, escolho uma imagem para o fundo e tenho aqui uma imagem do fundo. Portanto, isto. Stretch. Ok, tem aqui a aplicação com uma imagem de fundo. Portanto, eu posso colocar aqui no fundo uma imagem através da propriedade, background picture, ou então posso fazer de muitas formas diferentes. Portanto, no exemplo dado, isto é feito através da redefinição do método onPaint. Portanto, sempre for necessário voltar a escrever, o teu operativo envia um paint, ou então temos a programação para enviar o evento paint e o método é chamado, então voltar a escrever a imagem no fundo. Portanto, o cut copia para a memória e apaga da imagem original. O paste aqui é que vai dar trabalho. Portanto, os 5 mais complexos que o paste. Mas o paste aqui resolve-se até de forma relativamente simples, que é, portanto, a pessoa tem que deixar uma imagem guardada. O que pode fazer é de forma dinâmica, adiciona uma picture box. Ou então, essa picture box serve perfeitamente. Esta que a pessoa arrasta. É só esconder a picture box e depois quando for necessário mostra a picture box. Você pode arrastar uma picture box e alterar o tamanho quando for necessário, coloca aqui onde for necessário. Portanto, colocam aqui na picture box o conteúdo que estava guardado em memória, colocam aqui na picture box. Isso permite, depois controlam os eventos do rato, para a pessoa poder mover a imagem aqui onde querem colar, a pessoa cola, depois cliques e passa-se a imagem de uma para a outra e esconde a picture box. Portanto, eu vou aqui, por exemplo, fazer uma coisa simples, que é só esconder a picture box. Visible. Já temos aqui a picture box. Agora está a controlar o equipamento do rato, só para poder pegar na picture box e arrastar quando quiser. E depois dá-se um clique ou dois cliques e ela desaparece e a pessoa cola a informação toda. Portanto, isto aqui deve ser, portanto, o que deve dar mais trabalho é o 7 e 7. Tem problema de que está aqui, é dependente do 5. Não tem problema fazer o 5 para depois fazer o 7. Estes aqui sim são relativamente simples. Eu vou mostrar mais uma vez o programa a correr, que deve ter alguns, o programa. Portanto, eu utilizei já um programa avançado. Aqui assim, em relação ao zoom, agora em relação ao zoom aqui, o zoom pode ter esses valores, pode ter o valor de 25%, e depois há aqui mais valores. O que acontece é que isto é feito em LaTeX e quando a pessoa coloca a porcentagem, tem que põe a feita comentário. Ele pegou tudo para minha frente. A mesma coisa, eu coloco uma nova versão e coloco aqui o resto das coisas.
Portanto, quando se selecionar ali o zoom, também no zoom por omissão, já tem aqui alguns valores. Eu quero que vocês coloquem aqui o visto. Quero que coloquem aqui o visto na opção que foi selecionada. Eu vou já explicar como é que isso faz. Portanto, isto vai ler aqui uma imagem. Lê uma imagem. Temos aqui uma imagem qualquer. Depois, com a imagem, vou criar aqui vários filtros. Tem aqui um filtro especial para remover as linhas. O undo. Portanto, ficam ali alguns pontos brancos que a influência perdeu. Tem aqui pontos brancos. Depois aplicar um filtro para apagar os pontinhos brancos. Limpou a imagem. Aqui tem os pontos brancos, também tem alguns. Filtro para reduzir as cores. Okay, estão as cores reduzidas. Aqui nota-se mal porque estes são vermelhos, que é título de verde. Mas a gente consegue ver, portanto, se eu aqui selecionar isto. Isto deu 45.000. Eu vou fazer undo, andar para a imagem anterior e agora vou aqui selecionar isto. E é só isto. Portanto, sem reduzir as cores, apenas só esta área. Depois de reduzir as cores, apanha muito mais. Portanto, se eu der um clique aqui apanha bastante, aqui colocar para a mesma cor, der um clique aqui no vermelho, apanha aqui, também já está quase tudo aqui reduzido. Isto já está reduzido aqui com um outro filtro para trás. Portanto, este filtro é uma nova redução. Portanto, há ali uns filtros para trás que já reduz aqui muitas cores. Ok. E depois tem aqui um último filtro para remover os pontinhos perdidos. Que é o pontinho que está à volta de igual. Portanto, isso vai pagar aqui os pontinhos que andam aqui sem perdidos. Quando o pontinho está aqui no meio, portanto, como é diferente, já não altera. Portanto, se for ali na margem, esses pontinhos ficam iguais. Portanto, isto é a aplicação que se pretende, mais ou menos é isto. E eu vou agora explicar então como é que se coloca o visto aqui no zoom. Então temos isto, agora que eu quero, que quando selecionar uma coisa qualquer, quero que aqui o visto aqui, há aqui um espaço para colocar aqui o visto. Quero colocar aqui o visto aqui numa das opções. Como é que isso se faz? Portanto, eu posso começar aqui, por exemplo, que o load pode ficar já como visto, por omissão. É só ir aqui à propriedade checked e colocar a true. Então, se eu colocar a propriedade checked da true, ele coloca lá o visto. Agora é só controlar esta propriedade. Vamos ver. Portanto, quando o computador selecionar o exit, eu posso ir ali e então dizer que portanto, o nome é este, ponto checked, toma valor de true. Portanto, ao selecionar o exit, ele vai colocar a true. Agora depois fica tudo true. Temos que remover os outros. Para remover os outros, o mais fácil é, se eu tenho uma variável que guarda o último que foi alterado, e retira só desse último. Em vez de estar a correr todos, os elementos pode retirar só desse último. Portanto, estes elementos aqui, podemos questionar propriedades, ver qual é o tipo de dados, o tipo de dados está aqui. Tool strip menu item. Portanto, é o tipo de dados para estes elementos. Posso então criar uma variável para o último que foi alterado. Tool strip menu item. Tool strip menu item. Eu posso criar uma variável para guardar o último que foi
Foi alterado. E agora é uma questão de olhar para esta variável sempre que façam alguma alteração. Se a gráfica for diferente do nulo, então retira-se o cheque. E depois atualiza a variável. Basta fazer isso, por exemplo aqui. Se this.hold menu item, se isto for diferente do nulo, então vamos retirar o cheque. Ponto cheque de igual a false, número false. Portanto, a variável for diferente do nulo, retira-se o visto. E agora atualiza-se a variável. E isto vai tomar o valor disto. Isto, como temos uma coisa a selecionar inicialmente, temos um item a selecionar inicialmente, que a variável está nula. Portanto, isso também não ajuda muito. Portanto, uma solução era, deixa eu ver qual é que temos este elemento selecionado, que é o menu item. Portanto, hold. Isto devia ser iniciado com este objeto, que é que está selecionado de permissão. Portanto, devia ser iniciado com isto. Eu não posso fazer isso aqui. Mas posso fazer aqui. Porque eu não posso colocar aqui como eu tinha? Porque os objetos são criados só aqui. Portanto, isto é estado antes de ser estado o construtor, mas a canal não existe. Depois ela está criada aqui no Initial Last Component. Ora bem, com isto já devemos ter aqui assim, portanto, por omissão está o load, selecionar o exit, ele retira do load e coloca no exit. Depois falta programar o load só, falta programar fazer uma coisa para o load. Nós vamos fazer uma coisa para o load. E agora o load ia ter uma coisa igual a esta, só que aqui muda a variável. Em vez de dizer o exit é isto e aqui é esta. Eu vou mostrar, então já explico. Portanto, exit, load, exit, e agora já está a funcionar. Já troquei entre eles. Então, isto é para aplicar no zoom para o zoom não estiver selecionado para ficar com o visto. Portanto, eu vou utilizar aqui o sender. Portanto, isto tudo, vou ficar o tipo cá em cima, o tipo de dados. O tipo de dados é este. Eu vou chamar auxiliar, vai ter que tomar o valor de sender as este tipo de dados. Portanto, estou aqui a fazer o cast do sender para este tipo de dados e guardar aqui na variável auxiliar. Se isto falhar, devolve nulo. Portanto, se o auxiliar for diferente de nulo, então aí sim é que vamos fazer as operações todas. Quais são as operações? É ir a esta referência auxiliar, colocar o cheque da true, isto fica igual, e agora aqui assim vamos atualizar a antiga com a variável auxiliar. Ok, e com esta alteração, agora este código é o código que se coloca em todos os métodos. Portanto, aqui é igual ao código que está aqui.
Portanto, este código agora é sempre igual para todos. Ou então, podemos colocar isto dentro do método. Private void remove checked. Há parênteses. É bom aqui receber o sender, object sender. E aqui dentro vou colocar este código todo. Pego neste código todo, Ctrl X, Ctrl V, onde ele recebe o sender, que é preciso. E agora aqui é só chamar o método. Remove checked, dá parênteses e envia sender. Até agora todos os métodos ficam só com esta linha. Fica mais simples. Portanto, isto está mesmo a funcionar. Vamos verificar. Aumentar o load, selecionar o exit. Chegou o exit, selecionar o load. Está a funcionar. Não coloquei. Só vou colocar o de ontem e.